Muito bem, galera. Começando mais uma nova aula aí. Sou o professor Dagoberto Cascardo e hoje a gente está dando início a mais uma aula número 12 do nosso programa, nosso conteúdo de técnicas de venda no marketing e varejo, tá? Então, galera, lembrando que hoje a gente tem um conteúdo bem legal com técnicas. Inclusive, a gente vai ver mais técnicas práticas, tá? Então eu queria que você anotasse, porque a gente vai colocar isso em prática, também vai valer parte da nossa nota, aquilo que você consegue colocar em prática nas aulas, ao final das aulas, tá? Inclusive, o jeito de eu avaliar vocês é de aula em aula, tá? Os trabalhos, eles são somatórios. Então hoje, o que a gente vai ver aí? Técnicas práticas de argumentação e persuasão. A gente já falou isso na aula passada, hoje eu vou falar como aplicar isso na prática, tá ok? Então, assim, objetivos da nossa aula de hoje, então, principalmente é apresentar essas técnicas práticas que potencializa aí a persuasão e a força de argumentação em vendas e marketing, tá? Então, a gente hoje vai pensar nessa forma mais prática aí, tá ok? Eu já comentei aqui com vocês, a gente vai ver uma forma mais completa ou mais prática também da técnica do rapport, né? O rapport. O que seria isso, galera? Lembrando, rapport é, é criar uma sintonia e conexões ou uma conexão com o interlocutor desde o início da conversa. Isso gera empatia, confiança, abre basicamente espaço aí para argumentar, né? E serem, basicamente, os seus argumentos também serem bem aceitos. No marketing, é essencial para criar relacionamentos antes da venda. Então, basicamente, galera, o que é essa técnica do rapport? Então, a gente, basicamente, como a gente começou aqui a nossa aula, a gente começa com uma introdução, um comunicado, ou você ficou sabendo que hoje o que vai ter de merenda hoje? Você começa com uma conversa, oi, você ficou sabendo que vai ter uma prova semana que vem? Você começa a conversar com alguém a partir de um assunto que vocês têm em comum. E a partir desse assunto você vai desenvolvendo já a sua estratégia de argumentação, porque o que de fato você quer falar com ele é sobre aquela matéria que está pendente, aquele trabalho que vocês precisam fazer. Então, aí você vai chegar nessa argumentação, tá? Então, o rapport no marketing, pensando agora numa maneira mais marketing mesmo, tá? Eu tenho um produto ou um serviço para vender. Um exemplo. Então, eu vou conversar com alguém, mas a minha intenção final com essa pessoa é apresentar o meu produto. Então, desde o começo, eu começo a mostrar dentro dessa conversa que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa que realmente vai atender a demanda dessa pessoa. Então, essa é a técnica do rapport, que ela é basicamente você, desde o começo de uma conversa, criar uma conexão com o receptor dessa mensagem, tá? Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um professor, um colega, uma pessoa que você nunca viu também. Então, você vai tentar, dentro dessa prática, atrair ele para uma conexão mais direta, tá? Alguma dúvida em relação a isso ou não? Tá tranquilo? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, beleza. Próxima técnica aí, galera. Eu já falei sobre isso, hoje a gente queria que você prestasse bastante atenção. Eu falei bem rapidamente na última aula. Hoje eu vou estar esclarecendo um pouquinho mais sobre isso, tá? Técnica do espelhamento. Consiste em repetir discretamente gestos, tons de voz ou postura do outro. Então, isso gera uma identificação inconsciente e aproxima a pessoa mais num parâmetro mais emocional. Então, isso usado corretamente, galera, facilita a aceitação das ideias apresentadas, dos argumentos, e, por consequência, você vai ter um poder maior de persuasão. Então, a pessoa vai, basicamente, se identificar com você. Então, o que ele falou aqui, galera? Vou repetir, olha que interessante essa técnica. Basicamente, você vai repetir alguns gestos e posturas. Então, se a pessoa está ali com o braço cruzado, então tá, você cruza o braço também. A pessoa ficou com a mão na cintura, você também. Ah, pois é, a pessoa tá. Você vai meio que repetir esses pequenos gestos, lógico, discretamente, potencializando que você está na mesma energia que essa pessoa.
Então, basicamente, você tenta não copiar, mas repetir em algum momento da sua conversa com essa pessoa. Então, isso basicamente vai fazer com que a pessoa inconscientemente perceba que vocês estão basicamente no mesmo fluxo, na mesma ideia, na mesma sintonia, tá? Isso acontece muito nas artes, por exemplo, né? Quando a gente vai tocar com uma banda, então que às vezes eu só olho, às vezes, pro baterista, ele já vai entender que ele tem que fazer aquela virada, que ele tem que dar aquela pausa. Por quê? Porque às vezes você até repete para ele, ó, tum, dá uma paradinha. Fez isso aqui, repetiu o que ele falou, que ele tá fazendo, porque às vezes você não tá ouvindo, né? No meio de um monte de instrumento ali, tocando ao mesmo tempo, não tem essa comunicação direta ou sonora. Tem que ser meio gestual mesmo. Então, isso aí funciona demais, tá? Inclusive nas comunicações que você vai ter ao longo aí das suas experiências com vendas, tá? Então, eu queria que você anotasse bem isso e tentasse de alguma forma replicar isso, fazer um teste, tá? Depois a gente vai tentar ver isso aí para ver se funciona e como funciona, tá ok? Então, ó, lembrando, vou lembrar de novo, tá? A gente tá pensando em argumentação, persuasão. Qual a diferença dos dois? Eu tenho sempre que entender aonde que eu quero chegar. Será que eu quero argumentar? Quer dizer, eu quero gerar um debate, esclarecer um ponto de vista, ou eu quero persuadir a pessoa? Eu quero mostrar a funcionalidade daquele produto, daquele serviço, ou eu quero realmente fazer com que ele chegue ao final? Ou qual ponto que eu vou usar no começo? Será que eu vou persuadir primeiro? Vou mostrar que meu produto realmente é bom, tarará. Então, assim, qual que é a diferença entre os dois? Vou repetir aqui até para a gente ficar mais claro. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Então, basicamente, ó, argumentar é apresentar razão e provas lógicas para defender uma ideia. Persuadir envolve já influenciar o outro, né? Apelando aí tanto para a razão ou para a emoção, ou os dois juntos, tá? Então você está querendo uma ação ali. Já no argumento, você só está esclarecendo racionalmente, dentro de uma lógica, aquela ideia. Entende ou não? Basicamente isso. Então eu tenho que saber exatamente quando eu vou usar uma coisa, quando eu vou usar outra, tá? Então quando eu estou falando lá do espelho, é exatamente isso. Quando que eu vou começar a apresentar um argumento baseado em quais dados? Será que o meu dado é emocional? É racional? Aí eu estou tentando que essa pessoa chegue a algum lugar comigo, tá ok? Então eu já falei sobre isso. E, basicamente também, galera, argumentar também é questão de convencer pela lógica somente, tá? Então você está tentando mostrar o teu produto dentro de uma razão, dentro de uma ideia de funcionalidade, de, de necessidade dele real, sabe? Então, argumento ele parte disso. E já a questão do persuadir, você vai tentando conquistar pelas conexões que você vai fazendo, vai apelando pelo lado emocional. Não, porque você vai gerando também uma necessidade no outro, dentro da apresentação do teu serviço ou do teu produto, tá ok? Técnica de ancoragem, tá? O que que seria isso, galera? Então, apresentar aí uma referência inicial que influencia a percepção do valor de algo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mostrar primeiro o preço mais alto para depois oferecer o desconto. Então, ó, esse produto ele tá o preço dele real é R$ 1.500, mas hoje a gente está com uma promoção aqui que ele está por 30% de desconto. Então ele está saindo aí por R$ 1.100, R$ 1.200, 1.200 e pouquinho. Então eu vou oferecer e vou pensar no desconto que eu vou oferecer para ele. Então primeiro eu ofereço o valor, tá? E depois, basicamente, um desconto. Então eu ancoro e agrego valor no meu produto, no meu serviço, basicamente
colocando na balança o preço real com o preço de desconto. Olha, se for outro dia, você vai pagar isso aqui. Hoje você está pagando isso aqui, bem mais baixo. Então você faz como se fosse uma balança. Então essa é por isso técnica de ancoragem, né? Basicamente você ancorar e pesar ao lado para o seu cliente. Então isso faz com que a oferta pareça mais vantajosa e reforce aí também um poder de persuasão. Então essa é uma técnica chamada de técnica de ancoragem. Bom lembrar também, além da técnica, o nome, tá bom? Técnica de escassez, tá? O que seria a técnica de escassez, galera? Basicamente, a gente vai pensar em um produto um pouco limitado ou uma oferta por um curto prazo de tempo, tá? Então, quando algo é limitado, as pessoas tendem a querer mais rapidamente. Então, exemplo, últimas unidades disponíveis desse produto, né? Isso aí vai ativar aí um pouco do medo, o receio da galera perder essa oportunidade de compra ou de contratar o teu serviço, tá? Esse gatilho também acelera decisões aí e argumenta aí o desejo de compra, tá? Então, quando você faz algumas promoções, olha, esse valor aqui é só essa semana, tá? Então, basicamente, eu faço o quê? Eu estimulo ao meu cliente ou potencial cliente em entender a demanda que é o teu serviço ou produto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um exemplo, uma promoção de uma aula de um produto. Então, tá faltando 2 horários para me fechar ali as minhas turmas. O que eu faço? Eu faço uma promoção relâmpago. Olha, para essas pessoas, para aquele horário não ficar vago, eu prefiro oferecer ele com um preço menor, né? Através dessa promoção. Olha, agora é só essa semana, porque semana que vem as outras pessoas que fizeram a inscrição já vai estar estudando. Então, quer dizer, eu falo, olha, é só essa semana, o valor é 50% mais barato para você. Ou a gente tem 10% de desconto, 30% de desconto. Aí você dá um desconto lá. Por quê? Porque esse é um gatilho que ajuda tanto você a organizar a tua campanha para fechar suas vendas dentro do cronograma, né? Porque você vai ter, por exemplo, você vai vender um curso, por exemplo. Uma empresa te contratou para vender um curso sei lá, de violão. Tá? Você vai ter que vender o curso de violão. O curso ele é formado por 3 turmas de 20 alunos cada turma. Então tá faltando uma turma para fechar. O que você faz? Nessa última turma você tenta ancorar ele e trabalhar com essa técnica de escassez. Olha, durante essa semana, período XX, esse curso vai ser oferecido por tanto. Então, basicamente, eu estimulo o meu cliente a entender a vantagem de fazer aquele curso por causa do valor. Então, às vezes, a pessoa ela vai ser mais motivada a fechar com você por causa disso. Então, essa é a técnica de escassez, tá? A gente chama. Então, isso basicamente vai pensar escassez do tempo, escassez do bônus, né? Como eu falei aqui, e também de vagas. Às vezes você tem como eu falei no começo, você tem um número X de vagas. Então, você coloca às vezes, olha, eu tenho 5 vagas para até as primeiras pessoas que chegarem vai ganhar 50% de desconto. Vocês já viram isso acontecer, né? Então, basicamente, essa é uma técnica que vai gerar muito acesso para sua campanha de marketing, tá? Então, lembra da campanha de escassez aí quando você for montar a tua campanha de marketing. Beleza? Técnica da urgência, galera. Isso aqui é bem importante saber, mas tomar um pouquinho de cuidado às vezes para usar essa técnica, que eu já vou falar por quê. Então aqui ele basicamente cria um prazo curto ou um tempo limitado para o cliente agir. Então, e geralmente é bem curto mesmo. Só hoje, só até as 3 horas da tarde. Termina em 2 horas essa promoção, né? O exemplo ali. Isso estimula uma ação meio que imediata, tá? Então, a urgência ele reduz a procrastinação e aumenta as conversões ou a fidelidade do cliente. Quer dizer, você vai conseguir fechar negócio com aquilo. A questão aqui é
Quando que eu vou usar isso? Tá? Quando que eu vou usar essa técnica de urgência? Tá ok? Então eu queria que você refletisse aí comigo. Essa técnica, eu vou usar toda hora? Essa técnica da urgência? Qual que é o momento certo para mim usar essa técnica da urgência? Tá? Queria que você anotasse isso no seu caderno. Qual é o momento certo, por exemplo, para usar cada técnica que eu estou falando aqui? Da escassez, da urgência, beleza? Do raporte. Então, assim, vai anotando aí. Qual vai ser o momento certo para mim usar essas técnicas? Tá ok? Depois eu vou voltar falando um pouquinho mais sobre cada um, mas vai pensando nisso. Essa técnica aqui, ela é complicada por quê? Porque geralmente o produtor, ele não gosta muito disso porque é uma técnica que você tem que dá muita vantagem para o comprador e muita desvantagem para quem está vendendo. Por quê? Porque você tem que gerar uma ação imediata, você tem que ou você tem que jogar às vezes o preço lá embaixo, ou você tem que investir muito pesado, né, no design do seu produto para que ele possa se tornar atrativo e compensar o que o cliente vai pensar sobre o seu produto, tá? Inclusive aí nas Páscoas a gente viu bastante propaganda, né? Só hoje, é, ovo de Páscoa tanto, promoção agora, são só esses que estão na caixa aqui por R$ 50, por R$ 40. Enfim, a gente vê muito essa técnica da urgência, tá? É só agora, enquanto durar os estoques e tal. Beleza? Próximo aí, galera. Técnica da prova social. O que seria isso, galera? Então, basicamente as pessoas elas tendem a seguir aquilo que os outros já aprovaram. Então, assim, exemplo, mais de 10 mil clientes satisfeitos com esse produto. Então, isso aí basicamente vai reforçar um pouco da confiança. Então, basicamente, isso é a prova social, que ela vai basicamente reduzir um pouco das dúvidas e encorajar um pouco mais o cliente a tomar uma decisão para o seu produto. Então, o que seria uma campanha baseada em prova social? Às vezes você faz uma enquete, você vai ter que fazer uma pesquisa aqui, tá? Apesar que todos, lembra que o marketing ele trabalha através de dados. Então, um exemplo, você está vendendo um produto, está vendendo um tênis de uma marca X, tá? Você faz um levantamento. Olha, já foram vendidas até agora tantas mil unidades. E aí você faz uma enquete simples ali na internet, né? Um Google Forms das pessoas que já compraram, você que já comprou o tênis tal, você tem gostado dele, ou você pega até a avaliação da própria venda e você joga lá, olha, realmente esse produto é um produto que ele tem tido uma prova social. A galera que está usando ele, as pessoas que estão usando ele, realmente está alcançando uma satisfação muito grande com esse produto. Então, a técnica da prova social é basicamente uma técnica onde você vai coletar dados e reforçar a usabilidade de grupo e o reforço que as pessoas estão dizendo sobre o produto. Por exemplo, as estrelinhas lá quando você compra online, tá? Isso já na prática. Quando você vai pesquisar um produto, às vezes automaticamente, às vezes já faz isso automático, né? Quantas estrelinhas tem esse produto? Né? Eu vou olhar lá o comentário do feedback das pessoas sobre aquele produto. Tá entregando no tempo certo? Então a prova social, ela faz uma campanha a partir desses dados que a gente coleta até na própria venda ali do site. Tá ok? Então basicamente é isso. Técnica da prova social. Próxima, galera. Técnica da autoridade, galera. Isso aqui é bem importante, que a gente dá para usar em muitos aspectos isso aqui. Basicamente, a técnica da autoridade é quando uma pessoa, ou uma marca, ela é vista como uma especialista na área, ou dentro daquele produto, ou dentro daquele serviço, tá? Então, sua opinião tem mais peso dentro do que ela se especializou em mostrar. Então, por exemplo, você foi contratado para fazer uma campanha de marketing para uma oficina mecânica. E realmente essa oficina mecânica ela é top de linha no mercado. Ela tem as melhores ferramentas, os mecânicos que estão ali sempre têm treinamento para poder trabalhar com vários tipos de carro.
Então, lógico que isso você já vai ter uma prévia ali da sua pesquisa. Então, realmente, essa oficina, ela tem autoridade para falar que ela realmente tem um serviço de qualidade. Então, eu trago isso para minha campanha, eu mostro isso. Então, isso gera a confiabilidade do serviço. Então, basicamente, exibir, por exemplo, coloquei um exemplo ali, o segundo parágrafo, exibir prêmios, títulos ou certificados que fortalece esse argumento de que realmente essa oficina, essa padaria, ela tem um produto bom. Então, ela participou de um campeonato por exemplo, de doce, e ela ganhou. Então, ela tem o troféu lá. Realmente, ela é uma autoridade, porque ela tem feito um produto de qualidade. Essa oficina, ela é muito boa, porque ela ganhou um certificado internacional do ISO 9002, porque ela trabalha dentro dos parâmetros de qualidade, tá? Isso vai, basicamente, gerar aí, essa autoridade, ela vai gerar um respeito e vai facilitar aí a persuasão para a tua venda. Então, eu tenho que entender, basicamente, de onde meu produto está vindo e qual é a autoridade que esse produto também tem. Porque todo produto que, às vezes, a gente vai ter, até a nossa vida, inclusive a gente. Por exemplo, hoje você está aí. Você é autoridade em quê? O que você vai falar que ninguém vai poder falar? Não. O que o João está falando é mentira. Já pararam para pensar no que você tem autoridade hoje? Por exemplo, na minha época, quando eu estava na escola, eu tocava violão. Então eu era autoridade em violão, porque nessa época eu era dentro da escola, eu era um dos que mais tocava violão. Por quê? Porque eu estudava mais aquilo. Então eu era uma autoridade de falar em violão, era comigo. Inclusive tinha amigos que queriam fazer aula comigo e tal, e até virei professor de música por causa disso. Então, assim, no que eu sou autoridade? Naquilo que eu conheço mais e ofereço uma qualidade maior. Então, quando que eu trago isso para o marketing? Quando eu percebo que isso é uma qualidade inata daquele produto ou serviço. Tá? Então, a minha pesquisa para apresentar esse produto vai usar essa técnica basicamente chamada técnica da autoridade. Fácil? Mais ou menos, né? Isso é bem complicado de entender, porque eu tenho que fazer uma análise bem profunda, né, do produto ou serviço, né? Continuando, galera. Técnica da reciprocidade. Eu falei um pouquinho aqui, mas eu vou engajar ela de novo aqui, que eu gosto muito. O que seria isso, galera? É quando alguém aí recebe algo de valor, né? Ele vai se sentir o quê? Motivado a retribuir. Então, exemplos: brindes, amostras grátis ou conteúdo valioso que criam essas trocas. Então, a reciprocidade, basicamente, ela é um forte impulsionador de vendas, tá? A maioria das empresas, elas tendem a oferecer essa técnica para sua venda, tá? A maioria. Um produto, uma amostra grátis. Por exemplo, você vai no mercado e geralmente a marca é nova, então para ela gerar aí um leads, né, para ela gerar uma potencial venda, o que ela faz? Ela oferece o produto dela para a galera experimentar, né? Aí você vai para uma escola de inglês, para uma escola profissional, às vezes eles te oferecem uma aula grátis para você conhecer a escola. Então, essa técnica, então, ela é basicamente a empresa oferecer algo, ou gratuito, ou com um valor simbólico, para atrair para sua venda, né? Então, para realmente persuadir a pessoa a ficar ali. Então, ela oferece algo em troca. Olha, se você comprar isso também, você comprar essa bola aqui, você vai ganhar um brinde, que é esse chaveirinho aqui do Messi. Um exemplo. Então, às vezes, você oferece uma coisa e isso gera um pouquinho mais de curiosidade e compatibilidade com o produto que você está vendendo. Então, essa técnica é chamada de técnica da reciprocidade. Quer dizer, a pessoa está comprando, mas automaticamente também ela está ganhando algo em troca pelaquela própria compra dela, né? Inclusive, em alguns lugares do mundo, isso é muito usado em coisas simples, por exemplo, como o celular, por exemplo, né? A maioria hoje dos países, por exemplo, de fora,
você nem paga pelo celular, você compra, você paga pela conta, um exemplo, e você ganha o celular. Então, um exemplo, você escolheu lá um iPhone, tarará. Você paga a conta, um valorzinho simbólico ali de, sei lá, 10, 20 dólares por mês, e você ganha o celular. Por quê? Porque o interesse deles não é no celular em si, é que você usa o quê? A conta. Que você use a internet, que você use os dados ali que a operadora tem para te oferecer. Então, por quê? Porque ele está te oferecendo um produto além do produto. Porque o celular sem internet, basicamente, né, meu, ele vai ficar um pouco obsoleto ou até difícil você usar, porque ele é feito para isso, para ter uma conexão com a internet, você ter acesso com o mundo. Então, as operadoras hoje, fora do Brasil, já têm pensado isso. Dentro do Brasil, está se inserindo esse modelo, tá? Mas isso é com o tempo. Mas essa técnica da reciprocidade, ela funciona demais, galera. Demais, tá? Inclusive em venda de carros, o test drive do carro, para você testar o carro. Um exemplo, uma comida, serviço. Oferecer uma amostra do seu serviço para essa pessoa, ou um vídeo mostrando você fazendo o serviço. Hoje a galera tem feito muito isso, né? Oferece para a pessoa. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que ele faz pintura de casa, e ele fazia uns vídeos dele chegando numa casa que precisava pintar, e ele pintava de graça para a pessoa. Por que ele pintava de graça? Por quê? Porque às vezes é mais barato ele ir lá pintar de graça para a pessoa e filmar com o celular dele que ele deu aquele produto para a pessoa, do que contratar às vezes uma pessoa para fazer a campanha dele. Então ele mesmo se potencializou em apresentar o produto dele. Então ele pinta a casa de alguém, essa pessoa vai ficar feliz, ela vai indicar isso para outra pessoa e automaticamente, travou um pouquinho a língua aqui, automaticamente a gente percebe que as pessoas vão ter mais interesse também em ver que você realmente está fazendo bem feito aquele serviço, tá? Então basicamente você vai criar uma notoriedade para aquele produto ou serviço que você está oferecendo. Então basicamente isso também está dentro de técnica da reciprocidade. Tá ok? Continuando. Técnica do consenso. O que seria a técnica do consenso, galera? Basicamente, ela vai pensar em quê? Mostrar que muitas pessoas tomaram uma decisão, ele vai reforçar isso dentro de uma segurança para o cliente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha, muitas pessoas têm chegado a essa conclusão, que realmente esse carro ele é um dos carros mais adaptados para as ruas do Brasil. Aí, dentro disso, você, através de levantamentos, lembra, galera? Sempre através de dados bem levantados, tá? Não pode ser opinião ou o que você acha, tá? Ó, um exemplo que eu coloquei ali, ó. Produto mais vendido do mês. Esse é foi o carro mais vendido do mês, porque você vai pegar lá os dados de qual foi o carro que mais vendeu no mês de janeiro, fevereiro de 2025 no Brasil. Ah, foi o Mobi, foi o Renault, tarará. Então você vai pegar esses dados, você vai criar sua campanha ou reforçar sua campanha pensando no consenso. Não, porque realmente foi vendido. Então isso aí, basicamente, ele diminui o medo das pessoas de errar na sua compra. Então, pô, tá todo mundo comprando, tem um consenso ali de todo mundo, porque realmente ele tem um dado para mostrar para a galera. Então, eu baseio a minha campanha de marketing através dessa técnica do consenso. Tá ok? Continuando, galera, técnica do contraste. O que seria, galera? Basicamente, comprar ou comparar duas opções para destacar o valor do que você se deseja vender. Então, basicamente, você mostra duas opções, às vezes até dentro da mesma marca, tá? Um mais simples, um com mais potência, tá? Um exemplo, mostrar um plano premium antes de mostrar um plano básico.
mostrar um carro mais luxuoso e depois falar, olha, mas a gente também tem esse carro aqui que ele é mais básico, mas eu também consigo um celular, enfim. Isso é uma técnica muito usada pelos vendedores, inclusive nas lojas que a gente conhece no shopping aí, né? Não, a gente, tô precisando do celular. Ele vai te mostrar o celular mais barato da loja? Não, o que ele te mostra? O celular mais caro da loja. Fala, olha, ó, o celular bom mesmo é esse daqui, com não sei quantos gigas de memória e tal. Mas olha, se você, não tem problema, se você não estiver precisando, a gente tem esse modelinho aqui, que ele é bom também, mas ele é mais barato. Pronto. Você já se interessou pelo produto, porque você viu que cabe dentro do seu orçamento, vai te atender e automaticamente isso vai eliminar aí basicamente uma opção de escolha, tá? Então o contraste ele orienta aí a escolha, facilitando a decisão. Então olha, tem o mais caro, se você quiser tá aqui, mas também tem esse. Então é a técnica do contraste, tá? Continuando. Técnica da repetição, como eu falei aqui já, é basicamente reforçar a ideia, tá? Então repetir uma ideia fixa basicamente ela vai fixar ela na mente do público. Então, exemplo, slogan e chamadas frequentes reforçam e lembram da marca. Então, a repetição gera reconhecimento e confiança. Então, você vai ver muito isso, principalmente em campanhas publicitárias, né? Você ficar ali gerando, basicamente, propagandas pagas para que ele possa se repetir todo o tempo. Então, toda vez que o cara abrir ali o celular, vai estar lá. Red Bull te dá asas. Red Bull te dá asas, e aquilo vai ficando na mente da pessoa, ficar na mente da pessoa. Às vezes ela nem vai comprar aquilo naquele momento, mas pronto, você já sabe que a hora que você precisar do energético, você vai naquilo lá. Vocês entenderam? Então, basicamente, a ideia é de repetir, reforçar ideias a partir de uma repetição não forçada, sutil, né? Para você alcançar aí um reconhecimento e uma confiança no mercado. Bora lá. Técnicas de perguntas fechadas e abertas. A gente parou aqui também na última aula. Inclusive, queria que a gente retomasse isso, né? Então, basicamente, galera, quando eu estou fazendo uma campanha, lembra? Todo o tempo eu estou tentando pesquisar algo, tanto do produto, tanto do cliente, tanto do público-alvo, tanto do funil de vendas, quer dizer, onde que as pessoas estão necessitando daquele produto. Então, todo o tempo eu estou buscando formas de vender de uma forma mais segura, prática e eficiente, tá? Então, técnicas de pergunta aberta e fechada é basicamente o que a gente usa para tudo, inclusive para montar nossas campanhas. O que seria, galera? Perguntas abertas e fechadas. Perguntas abertas, elas basicamente estimulam a reflexão e o engajamento, tá? Um exemplo, você já parou, em perguntas abertas, você já parou para pensar em um carro que faça 25 km com litro de gasolina? Pronto, você já abriu ali para o cara imaginar alguma coisa. Pergunta fechada, ela está direcionada para uma resposta específica, tá? Quando você está procurando um exemplo disso, quando você procurar um alimento, por exemplo. Então você vai fazer perguntas específicas. Está com fome? Venha para o nosso. Estou com fome. Sim, eu estou com fome. É meio-dia, eu estou com fome. Então você faz uma pergunta direcionada, sabendo a resposta. Então, basicamente, saber quando usar isso, uma pergunta aberta, uma pergunta fechada. Isso vai também potencializar aí a sua persuasão e venda. Então, saber alternar entre as duas é essencial para conduzir uma conversa persuasiva, tá? Para você chegar no ponto com esse cliente. E técnica de gatilhos mentais. O que seria isso, galera? Então, são estímulos aí que aceleram a decisão sem muito esforço racional, tá? Aquelas coisas rápidas aí, esses memes, essas ideias fáceis, cores, imagens bem ilustrativas. Então, basicamente, é lógico que a gente está falando de tudo com muita ética, né? Sempre pensando em não mostrar um serviço que você não tem ou que você não possa oferecer, né? Mas, basicamente, é usar a escassez, a urgência, a reciprocidade ou autoridade, usando de uma forma um pouquinho mais direcionada e mais rápida, tá? Para convencer
o meu cliente. E técnicas de personalização da mensagem, tá? O que seria isso, galera? Basicamente é adaptar a comunicação ao perfil, linguagem e interesse do cliente, tá? Quanto mais personalizada, maior a chance de engajamento. Então, basicamente, isso faz com que o cliente se sinta único e valorizado. Então, você que está precisando de um carro novo, você está percebendo que você vai direto na necessidade do cliente. Então, basicamente, eu tenho que fazer levantamentos também para chegar a usar essa técnica de personalização da mensagem para o cliente específico, tá? Técnica do porquê, né? Justifique sempre, né? Justificar sempre porquê, para quê. Então, o que seria isso, galera? Explicar o motivo por trás de cada pedido ou argumento aumenta a aceitação. Galera, eu estou vendendo esse carro por quê? Porque não tem como falar que a qualidade dele hoje, dentro de uma margem, de um conceito já, de um teste já feito, ele alcançou de 10, ele alcançou 8,5 na sua nota de usabilidade. Pronto, você falou por que a sua marca é boa. Então, sempre a gente vai usar essa técnica aqui. Por quê? Então, o porquê ativa a lógica. Então, a gente está falando de argumentação aqui. Compreendendo aí e aumentando a compreensão do interlocutor. Né? Justificar cria sentido e facilita aí basicamente a concordância da sua fala. Tá ok? E técnica da simplificação, mais menos é mais. Você deve ter ouvido isso, tá? Que seria você criar mensagens mais claras e diretas, né? São menos fáceis de entender e memorizar. Então, basicamente, você cria informações mais simples para reduzir aí esse acesso a tantas informações que às vezes vai até dificultar o cliente de entender. Então, simplificar facilita aí a decisão e transmite um pouquinho mais de segurança ao seu produto, porque basicamente você tem que ter essa técnica de realmente resumir aí a sua comunicação para o fato mais óbvio, né? E técnica do apelo emocional, eu já falei aqui, que é quando a gente basicamente conecta o cliente através de uma mensagem dentro do sentido, né? Então, trazendo uma mensagem sentimental ao público, né? Aumentando as emoções, acelerando as decisões, criando aí laços mais duradouros. Então, você vai criar aí felicidade, ou medo, ou orgulho, você vai apelar pelo apelo emocional das pessoas, né? Técnica do senso de pertencimento, isso aqui é bem importante. Então, basicamente, mostrar ao cliente que faz parte de um grupo ou de uma comunidade especial. Então, clube exclusivo, né, de membros. Então, isso gera valor, engajamento. Então, por exemplo, você comprou um carro da Honda e eu te ofereço você para participar do grupo dos rondeiros de Curitiba, que paga um valor de graça naquele ano. Então, quer dizer, eu te faço você pertencer a um grupo que gosta daquele produto, tá ok? E a gente vai ter uma prática aqui, mas a gente vai deixar para a próxima aula, tá? O que eu queria que a gente chegasse aqui, entendesse, só para terminar. Galera, nessa aula aqui, eu queria que vocês frisassem bem o quê? Dominar as técnicas de argumentação e persuasão, ela vai ampliar aí o nosso poder de influenciar ou de influência no marketing. Então, aprendemos aí estratégias do rapport, escassez, storytelling, né? Já falei da aula passada aqui, tomam aí uma questão da comunicação mais eficiente para a gente, tá? Do marketing. Então, na próxima aula a gente vai tentar aplicar isso aí, essas técnicas nas situações reais e desenvolver argumentos ainda mais sólidos. Então, lembrando de fazer as nossas atividades lá do Classroom também. E a gente vai ficando por aqui. Espero que essa aula tenha esclarecido aí algumas ideias para vocês. E a gente se vê na próxima aula.